Olá, boa tarde. O ex-presidente Lula fez um pronunciamento para se defender das acusações feitas pelo Ministério Público Federal. Diante disso, você acha que ele vai ser preso? O Link News de hoje quer saber. Olá, boa tarde. A gente quer que você participe do jornal. Use a hashtag LinkRecordNews. Nós estamos com transmissão simultânea no portal R7 e falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Agora vamos aos destaques desta tarde. Ex-presidente Lula diz que tem a consciência tranquila, mantém o bom humor diante das denúncias e nega as acusações. Lula diz que seus adversários transformaram uma mentira em verdade e aprovaram o impeachment na Câmara, liderados por um cidadão que agora foi cassado. Isso em referência ao ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Provem uma corrupção minha, que eu irei a pé para ser preso. Palavras fortes do ex-presidente que chorou durante o discurso. Provem uma corrupção minha, que eu irei a pé para ser preso. Divida sua opinião com a gente, participe do jornal, porque começa agora o Link Record News. A gente começa essa segunda edição do Link Record News com informações sobre o ex-presidente Lula, que criticou hoje, em uma entrevista coletiva de imprensa, a denúncia do Ministério Público Federal, que o acusa de ser o comandante máximo da Lava Jato. Pois é, Lula disse que tem a consciência tranquila e que se provarem um ato corrupto dele, ele irá a pé para ser preso. Se tem uma coisa que eles têm que aprender, é que eles não estão habituados com o cidadão. Que a única coisa que tem orgulho é que eu conquistei o direito de andar de cabeça erguida nesse país. Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Provem uma corrupção minha, que eu irei a pé para ser preso. Todas essas denúncias que eu fico vendo, eu tenho a consciência tranquila e mantenho o bom humor, porque eu me conheço, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, eu sei quem me ajudou a chegar onde eu cheguei, sei quem quer que eu saia, e sei quem quer que eu volte. E eu, na defesa desses princípios de cidadania, eu duvido que nesse país algum partido, representado pelo governo da Dilma e o meu, fizeram mais para fortalecer as instituições, que defendem o Estado nesse país. Qualquer delegado de Polícia Federal sabe o que era a Polícia Federal quando eu cheguei no governo. E nós, não só mais do que dobramos, como investimos muito em inteligência. Todo mundo sabe que esse país tinha um procurador-geral da República chamado guardador-geral, engavetador-geral. E eu tinha como pressuposto básico da minha experiência sindical, errado ou não, a certeza de que eu iria valorizar a instituição e queria indicar o procurador que a categoria instituísse para garantir que ele não ficasse devendo favor ao presidente da República. Bem, ainda falando sobre a Operação Lava Jato, a Justiça Federal, por meio do juiz Sérgio Moro, condenou o pecuarista José Carlos Bunlai a 9 anos e 10 meses de prisão. Bunlai responderá por gestão fraudulenta de instituição financeira. O juiz Sérgio Moro manteve a prisão preventiva dele, que voltou ao presídio no início de setembro. Bunlai, a gente relembra você, é protagonista do empréstimo de 12 milhões de reais que tomou junto ao Banco Chain em outubro de 2004. O dinheiro, segundo o próprio pecuarista, foi destinado ao PT, na ocasião em dificuldades de caixa. Segundo a Lava Jato, em troca do empréstimo, o Grupo Chain foi favorecido por um contrato de 1,6 bilhão de dólares em licitação com a Petrobras, isso no ano de 2009, para operações do navio sonda Vitória 10.000.
Lula, que não é acusado nesta ação especificamente, teria dado a bênção ao negócio, o que é negado pela defesa do petista. Bem, a seguir você vai ter mais informações sobre o mercado financeiro. Em discurso agora à tarde, o ex-presidente Lula relembra a trajetória política e diz que segue na vida pública. Nosso link faz uma pausa rápida, mas volta em instantes. É bem rapidinho, não saia daí. 13h48 da tarde, o Link Record News já está de volta. De volta com informações do mercado financeiro para você direcionar melhor os seus negócios. A gente fala, portanto, do dólar para você com a cotação, inclusive aqui, que segue em queda neste momento. Aí, queda de 1,12%, cotado a R$ 3,31. Esse movimento de queda aconteceu depois, então, da entrevista coletiva do ex-presidente Lula, já que os investidores internacionais observavam de que forma ele iria se posicionar contra, então, as denúncias que foram apresentadas ontem pelo Ministério Público Federal lá em Curitiba. Vale ressaltar também que é uma preocupação no cenário internacional por conta da saúde da candidata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, que permaneceu alguns dias afastada enquanto trata uma pneumonia. A possibilidade de uma ascensão de Donald Trump trouxe uma preocupação a ponto de ontem fazer com que o dólar operasse em alta. Mas hoje isso já foi também revertido no cenário internacional, por isso a gente acompanha a queda também do euro. Vamos dar uma olhadinha então nas cotações. O dólar está na tela para você, 3,31. O euro também em queda, 3,72. E agora a gente mostra para você também a Bolsa de Valores, que aqui no Brasil está em alta. Você vê alta aí de 1,80 aos 58 mil pontos. Ao longo de toda a nossa edição, sempre informações para você, não só do mercado financeiro, como também do trânsito na capital paulista e a temperatura em todas as capitais do nosso país, para que você dirija melhor os seus negócios e também a sua agenda. E a gente segue falando sobre o pronunciamento feito pelo ex-presidente Lula agora à tarde em um hotel, rebatendo as acusações do Ministério Público Federal. Entre outras coisas, o ex-presidente, em sua fala, também relembrou momentos de sua trajetória. Ele afirmou que sua vida sempre foi transparente e disse que não vai ser fácil tirá-lo de cena. Eu penso que nesse país tem pouca gente com a vida com a vida mais pública, mais fiscalizada do que a minha. Isso desde o tempo que eu era dirigente sindical, nas greves de 78 e 1979. O objetivo deles era tentar tirar o Lula já em 2005. Eu tomei a decisão. Eu não esqueço nunca, numa reunião do Conselho, em que eu disse o seguinte: olha, Getúlio conseguiu governar anos esse país com mão dura. Com 4 de democracia, se matou. Juscelino talvez tenha sido vítima de mais inquérito do que eu. Porque dizia, ele não pode participar, se ele participar não pode ganhar, se ganhar não pode tomar posse, se tomar posse não pode governar. E a República do Galeão tentou derrubá-lo muitas vezes. Ele, ao invés de ficar com raiva, perdoava. Às vezes até promovia pessoas, para mostrar que o ódio não leva a nada. Bem, o João Goulart, vocês sabem o que aconteceu com ele. E eu disse na reunião, eu não tenho a vocação do Getúlio de me dar um tiro, não tenho a vocação do Jânio de sair do Brasil, o Jango. Portanto, se eles quiserem me tirar, vão ter que disputar comigo na rua. Vão ter que disputar comigo na rua. O meu fracasso não teria despertado tanto ódio contra o PT. O que despertou essa ira foi o sucesso do nosso governo. E eles apostavam no nosso fracasso. Eu, de vez em quando, digo, talvez ele não goste, que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, naquela ocasião, ele preferia mais que eu ganhasse do que o Serra. Porque qual era a tese dele? A tese dele é que se o Serra ganhasse, o Serra era muito esperto, o Serra ia querer reeleição e ele, então, não ia voltar mais. O Lula, coitado de um operário metalúrgico, vai ganhar, vai ser um fracasso absoluto e o povo vai gritar volta, 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 volta. E eu, na minha cabeça, pensava, eu não posso fracassar.
Eu, se fracassar, eles vão colocar uma cangaia no meu pescoço e nunca mais um trabalhador, vai demorar um século para um trabalhador dizer que vai querer ser candidato a presidente da República. Eles vão dizer que a gente não estava preparado. Eu, de vez em quando, falo que as pessoas achincalham muito a política, mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e está com o emprego garantido para o resto da vida. Muito bem, com base nessas informações, você viu que o ex-presidente então foi bastante exacerbado em sua fala, se emocionou em diversos momentos, retrucando, combatendo tudo aquilo que foi apresentado contra ele ontem pelo Ministério Público Federal, o que ele chamou por diversas vezes de espetáculo de pirotecnia. Com base então em tudo isso que vem acontecendo na cena política do nosso país desde ontem, perguntamos a você: você acha que o ex-presidente Lula de fato vai ser preso? Você pode votar sim ou não com a hashtag #LinkRecornews nas redes sociais, além de manifestar o que pensa pelas redes e pelo nosso WhatsApp. O número a gente coloca para você na tela, é o 11 95307 1851. Temos WhatsApps aí na tela. Vamos conferir a sua opinião agora. Temos sim. Primeiro dele, então, do Moacir Pires de Alvorada, do Gurgueia, Piauí. Claro que o Lula deve ser preso. Caso isso não aconteça, será um estímulo para os novos corruptos e bandidos acharem que no Brasil o crime compensa. Ele expressa então a opinião dele, falando que ele acha que Lula deve ser preso. Muito bem, obrigado a você, Moacir. A gente aproveita para dar uma checada então em como está a votação na nossa enquete. Vamos com o resultado na tela agora para você saber se mudou bastante. Olha, mudou bastante da primeira edição para cá, hein? 59%, ainda a maioria dizendo que sim, que o ex-presidente Lula será preso, 41% dizendo que não. E você, o que pensa? Manifeste o seu voto e a sua opinião, porque daqui a pouco a gente volta a falar disso. Enquanto isso, a gente vai para um breve intervalo, mas você vai ver a seguir: Receita Federal libera mais um lote de restituições do imposto de renda. E tem mais informações para você. O preço médio do aluguel volta a cair nas principais capitais do país, com destaque para Salvador e Rio de Janeiro. Nosso link faz uma pausa, mas volta em instantes. Até já! 4 horas mais 1 minuto da tarde, Link Record News de volta. De volta com a informação de que o ator Domingos Montanher está desaparecido. As equipes de buscas em Alagoas fazem neste momento um trabalho, então, em toda a região. A gente vai mostrar para você algumas imagens, então, do portal R7. Traz a foto do ator que gravava cenas de uma novela hoje pela manhã em Alagoas. Depois do término da gravação, ele resolveu almoçar e em seguida foi tomar um banho de rio, momento em que, então, acabou desaparecendo dentro do rio. De imediato, as equipes de buscas foram comunicadas, o Corpo de Bombeiros ainda realiza buscas no rio, mas até aqui o ator não foi localizado. Há também, Maria Clara, helicópteros do Grupamento Tático Aéreo, Polícia Militar, além de alguns pescadores da região que ajudam nas buscas, mas ainda não há informações sobre o paradeiro do ator. O sumiço dele foi inclusive comunicado às equipes de produção pela colega atriz Camila Pitanga. É claro que nós vamos seguir acompanhando essas buscas pelo ator e a qualquer momento a gente volta trazendo para você mais detalhes a respeito desta situação. Bem, agora a gente fala sobre a restituição do imposto de renda, porque a Receita Federal paga hoje o 4º lote de restituições do Imposto de Renda 2016, além de lotes residuais de quem caiu na malha fina entre os anos de 2008 e 2015. Mais de 2 milhões e 100 mil contribuintes estão incluídos nesse 4º lote, totalizando então 2 bilhões e meio de reais em restituições. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar o site da Receita ou então ligar para o telefone 146, que é o telefone da Receita Federal. Exatamente, Maria Clara, já que estamos falando de economia, olha só, o preço médio do aluguel apresentou uma nova queda e está no mesmo nível de 3 anos atrás. As maiores reduções de preços nos últimos 12 meses foram verificadas no Rio de Janeiro, com queda de 8,33% e também em Salvador, com uma queda de 8%. Assim, segundo o índice Fipesap de locação, o preço médio dos aluguéis voltou ao nível de 3 anos atrás. O levantamento aponta que o preço médio do metro quadrado de locação das cidades pesquisadas em agosto foi de R$ 30,13. Valor que foi registrado, Maria Clara, pela última vez em abril de 2013. Pois é, volta agora, né?
Bem, agora a gente volta a falar sobre o pronunciamento feito pelo ex-presidente Lula agora à tarde, rebatendo as acusações feitas contra ele pelo MPF. Durante sua fala, ele também relembrou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Vamos ver. E fizeram com que 347 deputados, numa noite que o Brasil nunca mais esquecerá, que é a noite da hipocrisia e da vergonha, liderada por um cidadão que acaba de ser caçado por aqueles que apoiaram ele para derrubar Dilma, recomendaram que a nossa presidenta fosse, passar pela admissibilidade do Senado. E eis que o Senado se apequenou e repetiu o gesto da Câmara, aceitando a admissibilidade. E ainda tinha senador que falava, não, eu só aceitei a admissibilidade. Mas se chegar na hora do pega para capar, eu não vou votar assim. Conclusão, nós tínhamos 22, ficamos só com 20. Muito bem, você viu aí as respostas do ex-presidente Lula hoje, justamente as denúncias que foram apresentadas contra ele, em um discurso bastante enfático que durou aí mais de 1 hora, você acompanhou com a gente na íntegra aqui. E diante disso, diante dessa situação que ele enfrenta, perguntamos a você, você acredita de fato que Lula pode ser preso? Vote em nossa enquete, sim ou não, com a hashtag #LinkRecordNews nas redes sociais. E a sua opinião, claro, sempre é válida, além de você poder, inclusive, fazê-la pelas redes sociais, pode também pelo WhatsApp. O número está aí para você, 953071851. Vamos conferir um pouco mais das opiniões do nosso internauta agora, Maria Clara. Opiniões, inclusive, bastante divididas, viu? Agora o Jefferson, de São Paulo, capital, diz o seguinte: Lula está sendo perseguido pela injustiça brasileira. Não há provas contra ele, apenas conjecturas vazias. Opinião do Jefferson registrada, então. Obrigada pela participação. Muito bem, Jefferson, obrigado. Faça como ele, envie para a gente aquilo que você pensa sobre esse tema, sempre com a hashtag LinkRecordNews, porque daqui a pouco a gente vai falar mais dessa enquete, desse tema central hoje. Exatamente. O Link Record News aproveita e faz uma pausa agora para os nossos apoiadores, enquanto você manda a sua opinião, e a gente volta em instantes com outras informações sobre as buscas da polícia pelo suspeito de matar um carroceiro com arco e flecha na região central de São Paulo. Continue com a gente, voltamos em instantes. Até já. 4 horas da tarde, mais 13 minutos, horário de Brasília. Nós já estamos de volta ao vivo com o Link Record News e mais informações para você. De volta agora com um caso bastante triste e inusitado. A polícia procura o homem que matou um carroceiro com arco e flecha aqui no Bom Retiro, região central de São Paulo. Imagens exclusivas mostram o carroceiro poucos segundos antes de morrer e o carro do assassino em fuga. Você vai ver agora imagens exclusivas. Câmeras de segurança de um prédio mostram a hora em que o carroceiro passa pela rua. Menos de 1 minuto depois, ele seria atacado. Veja por outro ângulo. O homem puxa o carrinho cheio de material reciclável. Quando ele some na imagem, o motoqueiro passa, olhando para trás. O crime acaba de acontecer. Logo em seguida vem o carro prata, dirigido pelo assassino. A flecha usada no crime tinha ponta fina, esculpida em aço e com lâminas afiadas, capaz de atingir 300 km/h. Uma arma de caça usada para cometer um crime em plena luz do dia numa das regiões mais movimentadas da cidade. Sim, isso mata um búfalo, mata um leão, mata um elefante. Mig Tarikian trabalha há mais de 30 anos na fabricação de arcos e flechas. Acidentes acontecem, mas e assassinatos? Até hoje eu não tinha visto ninguém ter sido morto com arco e flecha. Intencionalmente? Intencionalmente, exatamente. Os clientes dele fazem caça e pesca, são atletas ou simplesmente treinam a mira. Ele recebeu informações sobre o modelo usado no ataque. É este aqui, uma besta. É um arco que tem uma coronha de espingarda. Você engatilha e depois de engatilhado é como se fosse uma carabina que atira uma seta. O carroceiro Aldemir Ribeiro Pontes tinha 63 anos. Levava a vida catando papel para reciclagem. Virou alvo de um assassino no meio da tarde, na frente de muita gente, no bairro do Bom Retiro, no centro de São Paulo.
Quem viu o ataque diz que o disparo partiu de dentro de um carro e foi feito por um homem com traços orientais. Ele apoiou a arma na porta do veículo e disparou em direção ao carroceiro. A flecha atingiu a carótida, a artéria do pescoço. Aldemir perdeu muito sangue e morreu. A polícia procura pelo assassino que fugiu. As imagens das câmeras de segurança serão analisadas pelos investigadores, que já têm algumas pistas. O alvo não foi escolhido por acaso. O arqueiro assassino passou na rua 3 vezes antes de encontrar o carroceiro e mirar. Uma discussão entre os dois pode ser o motivo desse crime. Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode comprar um arco e flecha. Não precisa fazer curso nem ter qualquer tipo de registro. É só chegar no balcão, pedir e pagar entre R$200 e R$5.000 por uma arma como esta. Os clientes dessa loja são quase todos esportistas. Gente que é boa de mira. Na nota fiscal vem a orientação. Venda permitida só para adultos. Não é brinquedo. Mantenha longe de crianças. Mesmo assim, não há qualquer tipo de controle sobre quem leva uma dessa para casa. Não é uma venda proibida, não há nenhum aspecto de ilegalidade na venda disso. A venda é livre e as lojas que trabalham com isso são responsáveis, sabem para quem estão fazendo a venda. Arma esportiva ou letal? Tem muita gente que compra para defesa da sua residência. Fala, se entrar lá um zumbizinho desses da noite, um noia, eu tenho como me defender, porque hoje em dia não se pode mais falar em arma de fogo, pelas restrições que existem. Então tem pessoas que compram para defesa de propriedade. Aldemir era conhecido e querido por todos, por onde quer que passasse com a carroça. Completaria hoje mais um ano de vida. Virou alvo de um assassino que, por enquanto, ninguém sabe quem é. E você vai ver a seguir, mercado financeiro já trabalha com a possibilidade do governo do presidente Michel Temer não cumprir a meta fiscal de 2017. E tem também o resultado da nossa enquete. Você acha que o ex-presidente Lula vai ser preso? Ainda dá tempo de votar, hein? Vote pelas redes sociais, #LinkRecordNews. A gente volta em instantes, até já. 4h24 da tarde, pelo horário de Brasília. Já estamos de volta. De volta com mais informações sobre economia. E o mercado financeiro já espera que o governo do presidente Michel Temer não cumpra a meta fiscal de 2017. Segundo dados do Prisma Fiscal divulgados pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, os analistas esperam que o déficit do governo central no ano que vem seja de 140 bilhões e 157 milhões de reais, enquanto que a meta fiscal enviada pela equipe econômica e aprovada pelo Congresso permite um rombo de 139 bilhões de reais, Maria Clara. Aí, com este cenário, há agentes financeiros que esperam resultados ainda piores. Um déficit de 200 bilhões de reais no ano que vem. Para 2016, a mediana das expectativas ainda está dentro da meta que o governo pode entregar, um déficit de 170 bilhões e meio de reais. De acordo com o boletim publicado nesta quinta-feira, este ano deve acabar com as contas negativas em 160 bilhões 378 milhões de reais. Expectativa pior do que a do mês anterior, quando os analistas esperavam um déficit de 150 bilhões 860 milhões de reais. Muito bem, agora a gente volta a falar sobre as denúncias apresentadas ontem contra o ex-presidente Lula de envolvimento, então, nos desvios da Petrobras. Segundo os procuradores do Ministério Público Federal, os desvios chegam a 88 milhões de reais. Diante disso, perguntamos a você, ele vai ser preso? Vote sim ou não com a hashtag LinkRecordNews. Manifeste o que você pensa usando também esta hashtag nas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. O número, mais uma vez, na tela para você, 953071851. Vamos conhecer a sua opinião agora. Primeira opinião na tela, então, opinião do Igor Diniz, de Caracol, Piauí. Ele diz: o ex-presidente Lula não deve ser preso. Ninguém pode ser preso apenas por convicção do denunciante. É necessário provar a materialidade do crime. Ele, então, apoia o ex-presidente Lula e diz que acha que o ex-presidente não deve ser preso. Obrigada, Igor. Muito bem, a gente tem ainda o Fabiano Santos, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: se houver um pingo de dignidade em nossa justiça, Lula será preso.
mas eu ainda duvido que isso vá acontecer. Obrigado, Fabiano, por manifestar seu pensamento. A todos vocês que ao longo desta edição, da primeira também, fizeram isso, participaram. A gente aproveita para dar uma olhadinha então no fechamento da enquete. O resultado final para você aparece na tela. Fechamos então hoje a enquete com 53% dos internautas, maioria, dizendo que sim, que o ex-presidente Lula será preso, e 47% dizendo que não. Obrigado a você que votou. Amanhã teremos nova enquete com outro tema, aguardando sempre a sua participação. E o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. Volta em instantes com as últimas informações sobre o desaparecimento do ator Domingos Montanher. Não sai daí, a gente volta em instantes. Até já. Muito bem, estamos de volta agora, 4 horas e 34 minutos ao vivo com mais informações atualizadas sobre o desaparecimento do ator Domingos Montanher. É ele que mergulhou em um rio agora à tarde e desapareceu. A informação é que Domingos Montanher gravou cenas de uma novela na parte da manhã de hoje em um rio na divisa de Alagoas com o Sergipe. Depois ele almoçou e em seguida foi tomar um banho de rio. Durante esse mergulho, ele desapareceu, ele não voltou à superfície. A atriz Camila Pitanga, que gravava as cenas com ele, foi quem avisou a produção. Logo na sequência, as buscas começaram com auxílio de helicópteros do Grupamento Tático Aéreo, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e também pescadores da região. Todo mundo está então ajudando nas buscas, mas até agora nenhuma informação sobre o ator Domingos Montanher. E olha, Maria Clara, as informações que chegam para a gente da própria polícia é que o desaparecimento ocorreu por volta de 2h30 da tarde, portanto há pouco mais de 2 horas, e o que se tem de informações passadas até mesmo pelos soldados da Polícia Militar é que o local do desaparecimento é realmente uma região muito perigosa, onde não há indicação inclusive de banho, porque há um desencontro de águas onde se formam alguns redemoinhos. Então é uma região onde o rio é mais complicado, segundo a Polícia Militar do Estado, porque vários retornos das águas costumam causar afogamentos, desaparecimentos. Essa é a preocupação, então, agora das equipes de resgate que fazem buscas no local. Um local, para você que nos acompanha, que recebe o nome, seria uma pequena cidade de Canindé de São Francisco e fica exatamente na divisa de Sergipe com Alagoas. O Rio São Francisco que faz, então, a passagem por esta região. Bem, você vai ter outras informações sobre esse caso daqui a pouco na próxima edição do Hora News comigo. Esta edição do Link Record News fica por aqui. Lembrando que a gente se encontra no Link Record News de segunda a sexta, sempre em 2 edições, 11 da manhã e 3 horas da tarde. Amanhã eu encontro com você, então, na primeira edição às 11 horas. Você fica agora com o programa Elas Comandam. Ótima tarde para você. Daqui a pouco mais informações com Maria Clara. Até mais.